Nessa quinta-feira sobre Portugal. Isso porque ontem foi um dia politicamente importante para o país, por dois motivos até bastante simbólicos. Primeiro, porque pela primeira vez na história o país tem mais dias de democracia do que vividos em períodos de ditadura ou monarquia, enfim. E segundo, porque foi anunciada a composição do novo governo, que pela primeira vez tem mais mulheres do que homens. Portugal só deixou de ser monarquia em 1910, com a implantação da República. Isso durou pouco, porque já em 1926 foi quando teve início a primeira ditadura de Portugal, conhecida como ditadura nacional, que durou até 1933 e que já emendou logo no salazarismo, no Estado Novo, que durou aí até 1974. Juntos, os dois períodos somam aí mais de 48 anos, sendo o regime autoritário com maior duração na Europa Ocidental no século XX. E ontem, pela primeira vez, teve-se um dia a mais de democracia do que os dias vividos em período de ditadura. E exatamente ontem o governo, o António Costa, que é o primeiro-ministro, né, que é o responsável, aqui em Portugal tem uma composição um pouco diferente. O presidente, ele é, digamos, uma figura mais diplomata, assim, e o governo, ele é regido principalmente pelo primeiro-ministro e a sua composição de bancada parlamentar. Então ontem o António Costa, que é o primeiro-ministro, divulgou a lista das pessoas que vão ser indicadas para os ministérios aqui em Portugal, e pela primeira vez tem-se mais mulheres do que homens na história democrática, né? O Partido Socialista, portanto, que é quem está no governo, é quem é representado por António Costa, tem 17 ministros, sendo 9 ministras e 8 ministros. E além disso, teve uma redução aí de 20% no tamanho da bancada entre ministérios e secretarias. Esse é, portanto, o governo mais paritário, mais igualitário da história democrática de Portugal. E daí você deve estar se perguntando por que eu estou falando sobre isso, né? Mas acho que serve como um grande exemplo em ano de eleição para o Brasil e em ano de uma eleição de um período que a gente vem perdendo tantos direitos, mulheres, gays, trans, pobres, negros, em que a gente tem morrido de tantas formas. Eu acho que isso vale como um grande exemplo para a gente parar e pensar e dar valor às candidaturas femininas, dar valor às candidaturas pretas, dar valor às candidaturas trans nesse ano eleitoral, né? Porque quando a gente vem de um governo onde a representatividade feminina se dá por pessoas conservadoras, por pessoas que dizem que meninos vestem azul e meninas vestem rosa, eu acho que é hora da gente parar e pensar seriamente sobre o que a gente quer para os próximos 4 anos, para que a gente não continue aí num período de mais morte, de mais dor, de mais violência, de mais apagamento de direitos, né? Então, assim, acho que é período de a gente fortalecer as candidaturas que realmente importam e se inspirar em situações, em feitos como os daqui de Portugal. Eu sou a Cíntia Rocha, apoia o nosso trabalho pelo apoia.se/coluna de terça. Você que está aqui na Europa pode apoiar também pelo patreon.com/a coluna de terça. E ainda vale sempre aquele pix para dar uma força pra gente a qualquer momento, colunadeterça@gmail.com.